Olá, estudantes do sexto ano! Neste vídeo nós vamos falar sobre poesia, vamos falar sobre quadrinha, vamos falar sobre ritmo, vamos falar sobre o eu poético, vamos falar sobre prosa e verso. Olha quanto assunto, hein, pessoal? Você sabe a diferença entre texto em prosa e em verso? Você sabe o que são quadrinhas? Você sabe como se chama a voz que fala no poema? Você sabe o que é sentido figurado? Você sabe para que servem os adjetivos? Muito bem. Diferença entre prosa e verso. Prosa, o texto divide-se em parágrafos. Exemplo, o conto é um tipo de texto em prosa. E o verso, ele organiza-se em versos e estrofes, como o poema. O verso é cada linha do poema e a estrofe é o conjunto desses versos, às vezes de 2 versos, 3 versos, 4 versos e assim por diante, né? E a voz que fala no texto em prosa e em verso, professora? Em prosa, o narrador está em primeira ou em terceira pessoa. Se ele estiver participando da história, é a primeira pessoa. Se ele estiver contando uma história que sabe, é em terceira pessoa. E em verso, não é narrador em primeira e terceira pessoa. Nós vamos chamar de eu lírico ou eu poético, certo? O eu poético ou o eu lírico, como que é isso? Refere-se à voz que fala, que se expressa no poema. É importante considerar que não é o autor, pessoal. É importante considerar que não sou eu quem está lendo o poema, que é o eu lírico. Que esse eu lírico pode ser representado por uma pessoa, por um animal, por uma planta ou por um objeto, certo? E quadrinhas, professora? Eu já ouvi falar em quadrinhas. O que são quadrinhas? São poemas populares curtos com 4 versos, que no segundo e quarto versos terminam com palavras que têm o som final parecido. E nós vamos chamar isso de rimas. Um exemplo, passeia, areia, é o finalzinho da palavra que se parece, é o finalzinho que proporciona a rima. Você ontem me falou que não anda nem passeia. Como é que hoje cedinho eu vi seu rastro na areia? 4 versos, segundo e quarto, combinando, rimando. Você sabe o que é sentido figurado? Sentido figurado é quando usamos uma palavra num sentido diferente, num sentido mais amplo do que o sentido próprio, do que o sentido literal, tá certo? Então, por exemplo, se você diz, eu cortei o meu dedo, realmente você passou uma coisa afiada e cortou seu dedo. Agora, se você disser assim, eu cortei relações com você, você não está mais falando com a pessoa. Eu cortei o meu dedo, sentido literal. Eu cortei relações, sentido figurado das palavras. E o que é ritmo, professora? Todo poema tem um ritmo próprio, criado pela alternância das sílabas fortes e sílabas fracas. No caso das quadrinhas, esse ritmo faz com que elas, muitas vezes, sejam também cantadas. Olha só, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Bebezinho quando dorme, põe a mão no coração. Esse é o ritmo, sílabas mais fortes e sílabas mais fracas. E para que serve o adjetivo, professora? O adjetivo é para qualificar, para caracterizar o substantivo. Ó, há braços longos e curtos, magros e gordos, braços brancos e braços negros. Vejam que eu sei que tipo que é esse braço por causa que o adjetivo me dá essa condição para interpretar, ok, pessoal? Nós temos, portanto, neste vídeo, falando tudo sobre poesia. Falamos do texto em prosa, falamos do texto em verso, falamos do sentido figurado, falamos também da função do adjetivo no texto. Ele qualifica e traz beleza para o nosso trabalho. O eu lírico é aquela pessoa que fala no poema. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!